Hoje vamos contemplar uma catequese que está intitulada Os Antagonismos Divinos. E esta catequese é a continuação da catequese anterior, Os Santos Anjos nas Pregações de Jesus Cristo. Para compreendermos um pouco esta relação entre a Eucaristia e a segunda vinda de Jesus Cristo, como juiz da história e da humanidade, contemplemos o começo do Evangelho de São João. No princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada foi criado. Este início do quarto Evangelho narra-nos claramente e põe-nos em evidência que Jesus Cristo, o Verbo que se fez homem e habitou entre nós como verdadeiro homem, é também verdadeiro Deus, conforme a doutrina de fé definida pelo Quarto Concílio Ecumênico de Calcedónia, no ano 451 depois de Cristo. A natureza divina e a natureza humana estão unidas na única pessoa do Verbo, sem confusão nem mudança, sem divisão nem separação. Mas não é só esta passagem da Sagrada Escritura que nos mostra claramente a divindade de Cristo. Por exemplo, São Paulo, na sua carta aos Colossenses, nos afirma: Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Ou ainda, na carta aos Filipenses, escreve: Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. No entanto, a divindade de Jesus está associada à sua encarnação para a remissão do nosso pecado através da sua morte na cruz. A linguagem da cruz é loucura, mas aprove a Deus salvar os crentes por meio da loucura. E o que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens. E o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Escreve São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Deus se compraz com os antagonismos e por isso as grandes provas a que são submetidas as suas criaturas são aparentes contradições que parecem verdadeiras loucuras. A prova dos anjos, o antagonismo do Pai. A primeira grande prova foi a dos anjos. Diretamente não temos nenhum dado na revelação que nos diga em que consistiu esta prova, nem quanto tempo durou. Mas acerca do pecado dos anjos, temos algumas referências e através destas podemos supor em que consistiu esta dita prova. No livro do Eclesiástico está escrito: todo pecado começa pela soberba, e certamente o pecado dos anjos não fugiu à regra. Em concreto, podemos dizer-nos que este pecado de Lúcifer foi o seguinte: vislumbrado pela sua própria glória
esqueceu-se que dependia de Deus e negou essa dependência. Ele opôs-se a ser mera criatura ou rechaçou o dom da perfeição sobrenatural que Deus lhe oferecia, pois não queria dever nada ao amor. Sua luta encarniçada contra Cristo e contra a obra da redenção nos permite concluir que Satanás resistiu em reconhecer a supremacia de Cristo, a reconhecer que Cristo, o Filho de Deus encarnado, é o coração e a cabeça da criação. Esta citação foi tirada do Manual da Teologia Dogmática de Michael Schmaus, o volume 2, o Tratado do Deus Criador. A respeito deste último ponto, está dito nitidamente na Escritura. Ao introduzir o seu primogênito no mundo, disse Deus: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1:6. Podemos afirmar sem erro que a revelação da encarnação da segunda pessoa divina foi para os anjos uma dura prova para a sua decisão. Eles, os primogênitos criados, teriam de aceitar todas as consequências de um Deus revestido de uma natureza bem inferior à sua, bem mais frágil e limitada. Numa pobre comparação, isto é semelhante à força gigantesca de um elefante ao lado da insignificância do tamanho e da força de uma formiga. Quem poderá imaginar um elefante rebaixar-se de tal maneira a ponto de tornar-se servo de uma formiguinha tão frágil? Se compararmos o poder angélico com a potência humana, podemos pressentir um pouco a sua grandeza e a nossa fragilidade. Descreve-nos assim São João no Apocalipse, um dos milhões de anjos que contemplou. Vi a seguir um outro anjo poderoso descer do céu, envolvido numa nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. São Mateus descreve assim o anjo que removeu a pedra do sepulcro na madrugada do domingo de Páscoa. Ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua túnica mais branca que a neve. Mateus 28, versículo 1 a 3. Como é que serão os santos anjos na realidade, se a própria criação que nos ultrapassa em tanto lhes serve de adorno? No Apocalipse, São João dá-nos duas imagens do que é comparável à voz dos anjos. Vi um outro anjo poderoso. Este clamou em alta voz, como um leão que ruge. Vi outro anjo subir do Oriente e pôs-se a clamar com voz trovejante. Se a potência das suas vozes
são comparáveis ao rugir do leão e ao ribombar do trovão na tempestade, qual não será o poder real destas criaturas? Uma parte dos anjos não aceitou as consequências do verbo de se fazer homem, que são, passando pela hierarquia angélica, Deus deu a primazia à natureza humana. Reconhecer e aceitar como seu Senhor e Deus o verbo humanado. E nesta condição tão humilde, os anjos devem servi-lo e adorá-lo. À imitação do verbo feito homem, os anjos deveriam também seguir um caminho de humilhação e de serviço. Mas o antagonismo da prova dos anjos não ficou por aqui. Lúcifer, o primeiro anjo a ser criado, o mais alto, foi derrubado pelo anjo da fé e da humildade, São Miguel, do coro dos arcanjos. O pequeno vence o maior. E assim foi glorificada a sabedoria da vontade divina do Pai. Se nos custa a compreender o rebaixamento que fizeram os santos anjos, quer dizer, os anjos que permaneceram fiéis, os anjos que passaram na prova, nos é mais acessível o segundo grande antagonismo dentro da história da salvação. A prova do povo judeu é o antagonismo do Filho. No livro apócrifo Epístola Apostolorum, afirma-se que a segunda pessoa divina, ao descer ao seio de Maria, passou através das hierarquias angélicas. Foi tal esse rebaixamento que São Paulo lhe chamou de aniquilamento. Cristo não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Contudo, a humildade do Filho de Deus feito homem, que veio para reparar a soberba do pecado, não ficou por aqui. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus, na sua vida terrena, escolheu o que era mais desprezível e insignificante dentro do seu povo. Basta só recordar a cidade de Nazaré, terriola pequena e mal afamada, a ponte de Natanael, ao ser informado por Filipe que encontraram aquele de quem escreveu Moisés na lei e que os profetas anunciaram, que era Jesus, filho de José de Nazaré. Natanael exclamou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Também Belém é uma cidade pequenina, mas por causa do nascimento do Messias, a sua importância ultrapassou as grandes cidades de Judá, conforme estava profetizado por Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o príncipe que apacentará o meu povo Israel. Os magos do Oriente foram procurar ao palácio de Herodes, na capital,
o rei dos judeus recém-nascido. Mas não era o palácio a primeira morada do Filho de Deus humanado, mas um estábulo de gado. Foi o seu primeiro berço, uma manjedoura, por não haver para ele lugar na hospedaria. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, e os seus não o receberam. Tal era a humilde condição social de São José, que Jesus tornou-se conhecido entre os seus conterrâneos como o filho do carpinteiro, sem sequer ter um nome de família. Na sua vida pública, escolheu o caminho da máxima pobreza, a ponto de Jesus declarar: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Contudo, o seu maior rebaixamento foi a morte na cruz. Na antiguidade, era o mais infame de todos os meios de suplício. São Paulo chega a afirmar que Jesus se fez maldição por nossa causa, pois está escrito que é maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Confere Gálatas 3, versículo 13. É precisamente neste despojamento total a grande prova para os judeus. O Senhor Jesus oculta-lhes sempre a sua divindade, mostrando-lhes somente a sua humanidade, tão comum e tão pequena. Como era possível aceitar por seu Deus e Senhor, por Messias prometido pelo Pai e anunciado pelos profetas, um homem que se apresentava como o mais pobre entre os pobres, o mais pequeno entre os pequeninos, e ainda mais como seu Deus a um crucificado? Realmente, diz-nos São Paulo, Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. O povo eleito da antiga aliança não aceitou o segundo antagonismo por causa da sua soberba. Não se humilhou perante a sabedoria escondida do Filho de Deus feito homem. Por isso, o povo judeu não reconheceu o tempo em que foram visitados. A prova no tempo da Igreja é o antagonismo do Espírito Santo. No entanto, a terceira prova a que são submetidos todos os homens do Novo Testamento é um antagonismo muito maior do que os dois primeiros. Para os anjos, Deus passava por eles e descia até ao nível dos homens. Para os judeus, o Messias prometido ocultava a sua divindade e apresentava-se como simples homem entre os homens. Para nós, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, esconde-nos completamente a sua divindade e humanidade e apresenta-se-nos como simples pão da vida na hóstia consagrada. A segunda pessoa divina,
O nosso Redentor desce abaixo do nível do homem, desce até à criação muda, até ao pão, para ser vida da nossa vida e para ficar conosco todos os dias, até ao fim do mundo. Aqui está oculto todo o seu poder, toda a sua divindade e humanidade. Cada um de nós está diante deste terceiro antagonismo que se realiza na força do Espírito Santo. Estamos perante a maior loucura do amor divino. Por amor, Deus faz-se tão pequenino para unicamente poder habitar dentro dos nossos corações. De cada sacrário, o Senhor, no silêncio e na impotência da incompreensibilidade do amor, atrai a si todos os homens. Cada sacrário é o sanatório de todas as doenças e força para todos os cansaços. O sacrário é a claridade para todas as trevas e o esclarecimento para todas as dúvidas. No sacrário está realmente presente o Senhor para colocar-se à nossa disposição em todas as horas e momentos, sempre que dele precisarmos. Onde reside o maior amor, a falta de correspondência converte-se em maior ingratidão. O próprio Redentor está realmente presente em todos os sacrários da terra. E no dia de darmos contas dos nossos talentos recebidos, o Senhor perguntar-nos-á: o que fizeste com o pão da vida? O Senhor, no sacramento da Eucaristia, que desce ao altar pela voz do sacerdote, acompanhado pelos seus anjos, conforme testemunham alguns santos, como, por exemplo, São João Crisóstomo, Beata Ângelo de Foligno, o padre jesuíta Royce, do Rio Grande do Sul, no Brasil, ou o Santo Padre Pio, é também o nosso juízo. Quem comer o pão ou beber a taça indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba dessa taça, pois quem come e bebe, se não distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Assim como os santos anjos no tempo da Igreja presenciaram na loucura da cruz todos os ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido em todos os sacrários da terra, que são feitos pelos homens ingratos, também os santos anjos estarão presentes junto do mesmo Senhor, não humilhado, mas glorioso, no dia do juízo. Eles próprios, como ministros da justiça, testemunharão contra os homens todas as profanações realizadas contra o Santíssimo Sacramento. Jamais poderemos adorar, louvar e agradecer suficientemente tal prova de amor. Deus está conosco em todos os sacrários da terra, tão pequenino para que não tenhamos medo
de aproximarmos-nos dele ou de o recebermos na sagrada comunhão bem feita. Pelo menos, unamo-nos todos os dias aos santos anjos que rodeiam os sacrários e peçamos a graça deles completarem tudo aquilo que nos faltar em perfeição no nosso culto e no nosso relacionamento com ele, realmente presente no sacramento do seu amor. Amém.